Pai, eu quero te louvar por esse domingo maravilhoso, por nós estarmos aqui te celebrando como uma família, Pai. Quero te louvar porque o Senhor é o único que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, que merece todo o nosso coração quebrantado, Pai. E nós nos derramamos diante de Ti. Nesse domingo tão especial, domingo onde que nós agradecemos o privilégio de termos mulheres tão fortes do nosso lado. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada mãe dessa igreja, por cada mãe que o Senhor construiu para nos instruir e para refletir o teu amor em nós. Todos nós, filhos, Pai, dependemos de uma mãe e é a prova do amor incondicional. Aquilo que nós podemos experimentar também, um pouco do teu amor, nós vemos no caráter de uma mãe. E te louvamos, Pai. Te louvamos porque nessa igreja nós temos mães guerreiras, repletas de amor e bons conselhos, dispostas a nos instruir e nos conduzir nos teus caminhos, Pai. Te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. E em específico também, Pai, entrego por esse momento que nós vamos ter lendo a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito esteja nos trazendo o discernimento que nós precisamos para poder aplicá-la na nossa vida. Não só ler, não só ter um tempo gostoso, mas que isso seja vivo em nós. Te agradecemos e entregamos tudo a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Milagre. Quanto tempo faz que você não ouve falar sobre essa palavra? 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 dia? Ou aconteceu um milagre vindo para cá? Será que não? Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre milagre. 3 sílabas. Milagre. Eu acredito que todos nós, independente da nossa vida, as circunstâncias que nós temos, os nossos afazeres, em alguma área em específico nós precisamos de um milagre. Precisamos do quê? De uma intervenção divina de uma forma que nós não alcançamos. Com certeza na vida de vocês deve ter algo que vocês não conseguem fazer com as próprias mãos e que precisam de algo além. E esse é o além, muitos dizem que é o tal do milagre. Eu já vi, já ouvi, já presenciei inúmeros milagres. Vou compartilhar com vocês um. Eu chamo de milagre. Estava eu 10, 15, 20, e vou parar por aqui, quilos mais magro, né? Há uns 10 anos atrás, numa praça, eu e o Dandy que está lá atrás, numa praça no centro de Treviso, uma cidade italiana que a gente morou 3 anos por lá. E com a igreja que nós participávamos naquela vez, a gente organizou o primeiro louvor em praça pública da cidade de Treviso. Uma cidade com mais de 2.000 anos de história. Pensa o que é isso? Nunca teve uma pessoa tocando violão na praça para louvar a Deus. Em 2.000 anos de história. E lá estávamos nós, com toda a nossa coragem, o nosso preparo, com as pernas tremendo, né? Só que de repente as coisas começaram a acontecer daquilo que era tão maravilhoso. Existem sempre muitas coisas que nós não controlamos. E nisso então o clima começou a mudar. O clima que eu digo não a sensação, mas o clima, o tempo. De repente começou a chover. Preteou o céu. Começou a chover. E daí eu estava lá com o pessoal organizando as coisas e eu me lembro que veio o rapaz que tocava violino, veio falar comigo assim: Michel, hai visto que está iniziato a piangere? Viu que começou a chover? Diz ele. Eu, era só que me faltava. Aí de repente eu olhei para o lado, os caras com as capas e botando lona em cima das coisas. Eu pensei, gente, e agora? 1 ano preparando isso aqui, como é que vai ser? Mas Deus, então vai ficar mais 1 ano além do... É 2001 anos, então, sem ninguém louvando o Senhor nessa praça? Aí nós lá oramos, esperamos uns minutinhos, uns 10 minutinhos assim. De repente o mesmo rapaz, ele veio e me chamou: Michel, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E ele me levou, por exemplo, daqui onde que eu estou, até ali na rua, no paralelepípedo ali fora, e era a rua assim onde que passava, né, os carros e tudo assim, e a praça onde que nós estávamos. Aí quando eu cheguei lá, eu olhei assim, e daí eu olhei para trás. E daí eu olhava para um lado e olhava para cá. Porque aqui estava chovendo, mas aqui na praça não estava chovendo. Na rua... estava caindo água à torto e direito, mas onde que nós estávamos lá, na praça, não estava chovendo. Aí eu entendi que Deus era conosco naquele momento, que aquele momento pertencia ao coração de Deus, que nós não estávamos lá à toa, que não dependia só de nós, que aquilo estava acontecendo porque Deus estava conosco, Ele tinha um propósito com aquilo. E eu aprendi naquele dia que Deus está conosco,
e que a gente pode ver coisas maravilhosas. Às vezes a gente reduz o poder de Deus, acha que Deus só vai daqui até ali. Mas naquele momento assim, eu peguei o violão e começamos a tocar e eu sabia que Deus estava lá. Então eu estava tranquilo, que tá louco, porque, né? Se parou até de chover, então vai dar tudo certo. O resto é, né? Posso até errar tudo aqui, que Deus vai ser louvado. Me lembro desse milagre. Eu sei que vocês devem ter visto tanta coisa também. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele não é um relacionamento só teórico, né? Não é algo só de ouvir. Precisa ser um relacionamento também prático, que a gente vivencia momentos com o nosso Deus. Então, de novo eu digo, todos nós temos áreas na nossa vida que nós precisamos de um toque divino, algo além das nossas capacidades, e isso a gente chama de milagre, e é o que nós vamos estar estudando um pouco hoje. Então, qual a última vez que você ouviu falar a respeito de milagre? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, teu familiar, diz assim, quando foi a última vez que você viu? Que você ouviu, que você vivenciou? Pergunta porque é tão maravilhoso a gente participar de coisas assim. Quando foi a última vez, né? Mas aí daqui a pouco passa no coração de vocês, mas será que eu não bater o carro é um milagre? Então, será que eu estar vivo e estar aqui é um milagre? O que é um milagre? Né? Porque a gente deve estar conversando, gente, nossa, olha só, achei R$50 no chão, é um milagre, né? Então, o que é um milagre? Bom, milagre a gente pode ter como definição, a condição para a realização do milagre é a impossibilidade. Ou seja, é aquilo que nós não temos condições de fazer. É aquilo que vai além da capacidade humana. É aquilo que está longe do nosso alcance, que realmente necessita de um toque divino. Isso nós chamamos de milagre. Na maioria das vezes o milagre também, nem comprovado pela ciência ele consegue ser, porque pelos números, tudo o que diz ou tudo o que indica, não seria possível de acontecer. E daí a própria ciência diz, opa, isso aqui não tem como provar, então o que é? Né? Nós chamamos de milagre. Claro, trazendo para o nosso contexto cristão, nós entendemos que milagre é quando Deus atua soberanamente na nossa vida, naquela área que nós não temos mais nenhum recurso, que diga-se passagem, deixa sempre por último para correr atrás de Deus. Mas é quando Deus intervém de uma forma que a gente não espera. É a impossibilidade que se torna possível, né? Mas eu também quero trazer, para ficar um pouquinho talvez mais claro, duas características de um milagre, né? Então, características de um milagre, né? O que a gente pode então definir um pouco, para a gente poder colocar colocar em algumas caixinhas, ter uma definição cada vez mais clara a respeito do que é um milagre. Então, vamos lá. Primeiro, duas características que dá para se entender que é um milagre, que a gente pode caracterizar que é um milagre. O milagre, ele é externo, e quando eu falo que ele é externo, ele é algo que os nossos olhos podem enxergar. Quero dizer para vocês que muitas vezes no nosso ambiente cristão, a gente escuta muitas pessoas falando, eu estou curado, você vai ser curado. E é uma coisa que a gente não consegue enxergar, é uma coisa que a gente não vê, é uma coisa que a gente fica, mas tu está falando, eu acredito então, mas não consigo presenciar aquilo, eu não consigo ver como as gotas estão caindo lá e não caem aqui, entende? É algo que nós conseguimos confrontar. É quando tem aquele exame que deu antes, que estava cheio de problema, que tu faz o exame depois e diz que não tem nada. Tu diz, espera aí, está aqui. Milagre, daquilo que nós podemos entender por meio do que a Bíblia nos traz, é algo visível. Isso que eu quero dizer. É algo que as pessoas ao redor conseguem presenciar e dizer, meu Deus do céu, o que é isso? E literalmente, meu Deus do céu. Porque não tem outra justificativa. E uma outra característica também é que o milagre, ele é imediato. Não tem nenhum relato na Bíblia do paralítico que ele de repente levantou, deu 5 passos e caiu, teve que começar a fisioterapia de novo. Né? Não tem nenhum. Milagre é imediato. É aquela pessoa que não ouvia e voltou a ouvir. Aquele que era cego voltou a enxergar. É aquele que precisava de algo e foi concedido na sua plenitude, de imediato. O milagre não é uma construção, não é uma coisa que eu vou fazendo devagarzinho. Eu estou vivendo um milagre assim no sentido que hoje eu estou aqui, mas estou vendo que devagarzinho. Não, milagre ele é imediato. Então ele é externo, ele é visível, todos podem comprovar. E ele também é imediato, completo. Entendido? Tranquilo?
Mas agora entrando mais, realmente trazendo para a Bíblia, né? A gente sabe que Jesus fez inúmeros milagres. A Bíblia nos relata 35 milagres. A maioria dos milagres de Jesus são relacionados à cura, né? Mas a Bíblia nos relata 35 milagres de Jesus, descritos nos evangelhos. Qual que é o propósito do milagre de Jesus? Que a gente pode trazer para nós e entendermos então qual que é um propósito de um milagre quando Deus opera em nós. Bem, vamos resumir da seguinte forma. Um milagre ele serve em primeiro lugar para glorificar a Deus. Quando algo acontece, lembra da minha expressão que eu disse antes? Meu Deus! É aquilo que é o improvável, o impossível que acontece e nos deixa sem palavras. Este automaticamente glorifica a Deus. Mas Deus age de uma forma para ser glorificado. Em primeiro lugar, o milagre serve para glorificar a Deus e mostrar o poder que Ele tem. Depois também muitas vezes a gente viu Jesus operando milagres na Bíblia para cumprir e provar a palavra dita pela própria Bíblia, dizendo que Ele era o Messias. Então muitas vezes também o milagre vem com essa característica em relação a Jesus, naquilo que Ele fez, para que fosse comprovado que Ele era o Messias, o Filho de Deus. Vamos ler nosso primeiro versículo no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Olha só o que a Bíblia diz. João 20, do 30 e 31. Se você não tem, dá para ler aqui junto comigo. Que diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Esses sinais miraculosos, então, são os milagres, que não estão registrados nesse livro. Mas estes, os que estão na Bíblia, olha só para que diz aqui. Foram escritos para que vocês, o quê? Creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e que crendo então tenham vida em seu nome. É interessante de que primeiro, nem tudo que Jesus fez está na Bíblia. Jesus fez muito mais. E olha só o que nos diz no próximo versículo. Vamos pular o próximo capítulo de João. João 20, agora vamos para o 21. João 21, versículo 25, que diz algo bem interessante. Diz assim, ó: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então Jesus operou diversos sinais miraculosos. Jesus agiu de uma maneira miraculosa diversas vezes. Na Bíblia nós encontramos 35, esse é o número. Mas a própria palavra de Deus nos diz que se fosse retratado tudo o que Cristo fez, não haveria livro e espaço no mundo para colocar. Imagina. Então, mas agora trazendo para nós um pouco, a pergunta que nos cabe essa noite é: tudo bem, Michel, eu sei que Jesus operou e fez muitos milagres, a gente lê e vê isso na Bíblia, eu já ouvi muitas coisas acontecendo, já ouvi tal, mas será que hoje, em mim, na minha vida, será que Deus ainda realiza milagres? Será que ainda hoje Deus opera sinais miraculosos? Será que eu posso ser privilegiado de ver um milagre, de presenciar um milagre? Ou, por que eu não tenho visto então? Se o nosso Deus é o mesmo que criou os céus e a terra, como diz em Gênesis, que no princípio não existia nada, e Deus criou todas as coisas, o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo. Então por que hoje eu não vejo tanta coisa a mais? O que está acontecendo? O que falta em mim? E essa resposta, pelo menos uma palavrinha que pode nos indicar isso, eu quero ver junto com vocês em Mateus capítulo 13, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 13, versículos 54 e 58. Vamos ler juntos lá, que diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo da sinagoga, Jesus, né? Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Olha, pessoal, o pessoal estava enxergando que, de onde que vem todo o conhecimento desse homem? De onde que vem tanto poder para realizar coisas do impossível? Não é esse aí o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não estão conosco todas as suas irmãs? Mas não é possível o Névio fazer um milagre. Mas não é o Névio ali do São Roque?
Tipo assim, né? Mas não pode ser. Olha só o que diz aí. De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa deles. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E aqui entra a parte de que eu quero conversar um pouquinho. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Aqui talvez esteja a chave de porque hoje a gente não enxerga tanto o agir de Deus no nosso meio ou na nossa vida. Às vezes dá vontade de orar para algumas pessoas que Deus traga uns probleminhas, sabe? Tem umas pessoas que estão com umas vidas tão perfeitas que não tem espaço para Jesus atuar aí. A pessoa tem sua casa paga, seu trabalhinho, vive de renda, sei lá o que, não, tudo perfeitinho, coisa e tal, não precisa de nada. Parece que Deus só age naquelas pessoas que realmente precisam dele. Por que será? O que eu quero trazer para nós vivemos no Brasil, um país subdesenvolvido, mas dentro desse país eu ainda acredito que nós vivemos numa das regiões mais ricas do país, né? Nós temos desigualdade, dificuldades, mas eu sei que a realidade, pelo menos dentro da nossa igreja, é relativamente boa, mesmo diante do que nós encontramos fora. Nós não temos do que se queixar aqui. Todos nós temos um teto, comida, temos como nos vestir, temos a nossa família, e amém por isso. E aí parece que nós vamos correndo atrás de tanta coisa que a gente não precisa que Deus faça por nós. Então eu não abro espaço na minha vida ou não concedo espaço para que Deus venha agir. Eu mesmo garanto todas as coisas. É um ateísmo prático. O que eu quero dizer com isso é que mesmo eu acreditando em Deus, eu me comporto como alguém que não acredita em Deus. Porque na minha vida não tem espaço para Deus agir. Está tudo tão certinho, eu organizo todas as coisas, que só quando vem um pipinão, que daí é o último recurso, então é Jesus. É mais ou menos isso, porque é assim na minha casa, eu acho que é assim conosco também. A gente busca se cercar e ter o controle de todas as coisas, vivendo uma vida que praticamente não precisa de Deus. Ele diz então, agora eu volto no tempo atrás, quando eu falei lá da Itália, eu e o Dandy vivendo lá, comendo massa com salsicha todos os dias, que tinha que pagar o aluguel e nós não sabia como. Aí sim, te digo que eu via Jesus, via o poder de Deus todos os dias. Porque eu dependia daquilo completamente, eu estava aberto, disposto, orando, buscando, me entregando a Deus. Agora aqui, se Deus não fizer ou se fizer, vocês entenderam o que eu quero dizer? Por isso que às vezes dá vontade de orar para Deus mandar uns pepinos, para deixar ter poder de ver Deus agir. Muitas pessoas, né, tentam, e nós mesmos tentamos ter o controle de tudo, e isso na prática demonstra muitas vezes um sinal de incredulidade em Deus. Incredulidade também é assim, não sei se vocês já ouviram orações como essa. Deus, estou aqui com esse problema, mas assim, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser fazer também, o Senhor não faz. Então assim, nós vamos seguindo. Mais ou menos assim muitas vezes nós oramos. Na nossa oração muitas vezes não é uma oração de entrega total a Deus e abrindo nosso coração e dizendo: Deus, o Senhor detém todo o poder, só o Senhor é capaz de realizar isso. Eu preciso de Ti, eu confio em Ti. Na nossa oração, Deus ele só quer ouvir aquilo que está dentro do nosso coração e que é o nosso sinal de total dependência da vontade dEle. E muitas vezes a gente ora desconfiando se Deus vai fazer ou não. E eu já vou então orar de um jeito que não fique chato se Deus não fizer. Porque se Deus não fizer, não fica chato, né? Deus pode fazer. Quando eu oro e preciso de algo, a minha oração precisa ser uma oração de entrega total a Deus, de fé completa, sabendo que Ele é o único que pode fazer todas as coisas. Se Ele não quiser fazer, isso é outra história. Mas a minha dependência é total nele. O meu desejo é que Ele faça. Eu não estou obrigando Deus a fazer. É diferente. Eu estou dizendo que eu dependo dEle. Totalmente. E quero depender. Tanto na boa hora como na má hora. E se eu não puder abrir meu coração para o próprio Deus, como é que fica? Às vezes até na nosso ritual de fé, digamos assim, na nossa oração, parece muitas vezes que nós somos incrédulos, né? Nos falta uma pitadinha de fé. Dito
todo esse enredo, todo esse contexto, o que eu quero trazer então para nós hoje na prática, para que a gente venha aplicar essa questão da fé em Deus e entender o milagre, né? O agir sobrenatural de Deus em nós, eu quero trazer a história de um dos 35 milagres de Jesus, que é o milagre da mulher com o fluxo de sangue. E dentro desse milagre, então, eu quero destacar 10 lições simples, mas muito práticas para nós. Eu encontrei 10. Desafio vocês a lerem essa passagem durante a semana e pontuarem mais, que Deus vai falar para vocês mais. Eu encontrei então as 10 no Evangelho de Marcos. Marcos 5, do 25 até o 34. Eu gostaria de ler junto com vocês então. E daqui que a gente venha retirar essas 10 liçõezinhas para a nossa vida de forma prática a respeito do milagre, né? E diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda está perguntando quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse mesmo trecho nós podemos encontrar nos outros 3 evangelhos. Então é Marcos, né, tem Mateus e também em Lucas. Essa questão do milagre da mulher com fluxo de sangue, que está dentro do milagre também de Jairo, da filha de Jairo, né? E trazendo para vocês um pouquinho de contexto, para que a gente possa estar entendendo melhor ainda essa passagem, como funcionava a lei no tempo de Jesus a respeito daquela mulher. A lei falava que a pessoa que tivesse hemorragia, fluxo de sangue, coisa do gênero, então, era considerada impura. Tudo aquilo que ela tocava perdia valor. Então ela não poderia se relacionar com outras pessoas também. Então ela era afastada de todo o círculo social. Imagina só. Sentar num local, todo mundo se afastar, tu levantar, aquilo ali quase tem que ser queimado. Essa era a lei no tempo de Jesus. E a Bíblia nos diz então também que a situação da mulher era lamentável. Seu estado de saúde era crônico, debilitante, desencorajador e empobrecedor. Imagina nós a vergonha, a situação de ter que andar por cerca de 12 anos vivendo algo assim, sendo tratado pior que um lixo. Para deixar a situação ainda mais difícil, de acordo com a lei, ela se encontrava cerimonialmente impura. Ela não poderia se aproximar das pessoas, não poderia participar de nada religioso, nenhum convívio social, o que limitava grandemente a sua vida religiosa e social. Antes de entrar aqui no contexto das 10 lições, a Bíblia nos diz também que essa mulher, ela viveu 12 anos com esse problema. Não foi um dia, não foi 2, 12 anos. Também ela nos diz que ela gastou tudo o que tinha. Não era uma pessoa sem condição. Algum tipo de condição financeira ela deveria ter. Mas o fato é que ela investiu tudo que ela tinha para poder ter a cura. Acredito eu que buscou inúmeros tipos de médicos da época, rituais da época, enfim, para tentar resolver isso. E quando ela toca em Jesus, ela sai de casa então e vai lá e toca em Jesus. Vocês lembram que a Bíblia nos diz que ela estava tremendo de medo, porque ela não deveria estar ali. Imagina no meio toda aquela multidão cercando Jesus, milhares de pessoas. A mulher vai lá e toca em Jesus. E de repente Jesus, quem foi? E ela não devia estar aí. Quem foi? Quero saber quem me tocou.
se ela se acusasse, imagina o risco de uma mulher que deveria estar isolada por 12 anos, que não deveria estar naquele meio, ela seria apedrejada. Esse era o medo dela. Imagina a situação. Mas então, eu fico imaginando assim, aí os discípulos, mas Jesus não está vendo, cheio de gente esbarrando em ti para tudo, como é que nós vamos saber? Só tu para saber quem foi, como é que nós vamos saber quem foi? Está querendo demais, né? Mais ou menos assim que eles falaram para ele. E Jesus, não, eu quero saber quem foi. E deve ter ficado um silêncio constrangedor. Até que aquela mulher, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ela venceu o medo e disse, fui eu. E a cura, nesse caso, não se deu só física, porque ela sentiu que parou. Mas também, Jesus chama ela de filha e diz o quê? Que ela está curada. Jesus chamando ela de filha e dizendo que ela estava curada, a cura também aconteceu socialmente. Porque todos que estavam lá, agora sabem que aquela mulher, agora não é mais impura. Agora ela foi curada. Então, nessa atitude também de coragem que ela teve, Jesus curou ela fisicamente e também, até socialmente, vamos colocar assim, né? Dentro de todo esse contexto, as 10 lições, e a nossa primeira que eu trago é, toque e toque com fé. É lógico. Porque a mulher, o que ela fez? Saiu de casa, depois de 12 anos de tanto problema, de tanto investimento para resolver, ela entendeu, e a fé dela era tamanha que ela disse, se eu simplesmente tocar nas suas vestes, serei curada. E é isso que eu digo, quando nós oramos, quando nós queremos nos relacionar com Deus, às vezes nos falta um pouquinho de fé. A fé é o condutor no nosso relacionamento com Deus. Quando nós vamos nos aproximar dele, nós precisamos desejar estar com ele por meio da fé. Tocar nele por meio da fé. Ler a palavra de Deus desejando que ele fale conosco, e isso é uma atitude de fé. Não é simplesmente um ritual ou cumprimento de regras. Não, é o meu relacionamento de fé com um Deus vivo. Então, assim como aquela mulher, a primeira coisa, e na verdade é principal, que faz com que o milagre possa acontecer, vocês lembram da incredulidade? O contrário da incredulidade é a fé. Nós precisamos agir com fé, viver com fé. Fé em que sentido? Fé no sentido de que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus maravilhoso, onipotente, que pode fazer todas as coisas, independente da circunstância que eu estou, eu sei que Deus pode resolver. E eu vou até Ele sabendo que Ele pode resolver. E eu vou até Ele na certeza que abrindo o meu coração Ele vai me ouvir. Um segundo item que eu tiro é que ela se aconselhou. E quando eu digo se aconselhou, não foi que ela se aconselhou com outros. Vocês lembram que ela disse? Ela disse para ela mesma. Ela disse, mas se eu mesmo só tocar nas suas vestes, eu serei curada. Quantos de nós a gente fica se colocando para baixo o tempo todo? Dizendo, ela, por exemplo, poderia dizer assim, mas quem sou eu para chegar lá na multidão para Jesus vir e me atender? Quem sou eu? Eu não sou como era Jairo naquele contexto. Se vocês forem ler toda a passagem, Jairo que era o líder da sinagoga e a multidão se abria para que Jairo passasse e fosse ao encontro de Jesus. Quem que era aquela mulher que nem devia estar lá? Talvez ela poderia ter pensado assim, imagina, eu não vou ir nunca, isso nunca vai acontecer. Ou, eu não tenho valor para isso. Isso acontece com os outros, não acontece comigo. Eu vejo Deus fazendo com os outros, mas para mim, nada. O que eu tiro de exemplo também da atitude dessa mulher, além da fé, ela se aconselhou. Ela ergueu a cabeça. Ela confiou. Ela trouxe palavras para ela de motivação no sentido de ir. Ela foi na direção. Ela se conselhou, ela se ergueu, ela não se menosprezou, se vitimizou, ela foi em frente, ela lutou. Às vezes a gente se entrega. Não, nem precisa de milagre, vai dar nada certo mesmo. Esses dias eu estava com uma pessoa que se tornou um amigo, e ele tem um problema de saúde meio significativo. E daí eu falei para ele, mas fulano, e ele é cristão, e daí eu falei, fulano, mas vamos buscar algum tipo de auxílio, um médico, um plano, alguma coisa, vamos lá. E ele falou para mim, mas Michel, não adianta, eu sei, meu fim já está aí.
Essa mulher poderia ter dito o mesmo que esse cara me falou 15 dias atrás. O que adianta? Vou ir atrás para quê? Meu fim já estou condenado mesmo. Foi bem essa palavra que ele falou. Para quê? Se o Deus que nós acreditamos é um Deus poderoso, como é que eu vou desistir? Por que eu vou desistir? Não, eu vou lutar. Até o último minuto eu vou lutar. Porque Deus pode agir. Então, tenha coragem, levante, não fique para baixo. Se cerque de boas palavras, né? Se aconselhe com outros, lógico, mas em si mesmo. Deixe que Deus levante você e vão para frente, não desista. Um terceiro ponto é que também Jesus, no caso dela, que também é o nosso caso, foi deixado como último recurso, porque depois de 12 anos, claro que eu não sei o contexto, o ministério de Jesus foi 3 anos, então ela já estava sofrendo disso há muito tempo, como é que ela ia também saber? Mas o fato é que ela já tinha gastado tudo com todo mundo e não tinha resolvido. Jesus foi o último. E eu vou dizer para vocês, não deixe Jesus por último, deixe por primeiro, simples assim. Não sei o que tu precisa fazer amanhã, deixa Jesus fazer na frente. Simples assim. Não sei o problema que tu vai enfrentar amanhã, que é segunda-feira, que já tem que começar a resolver todas as coisas. Ora antes, entrega para Deus, simples assim. Não deixe que Jesus seja o último da tua lista. Isso é prático, isso é fácil. Mas a gente não faz, é o mais difícil, né? Não falou, quando fala a gente, falou eu também, né? Todos nós. Jesus é o último. A gente gasta tudo, sofre, toda a nossa energia colocada em vão, correndo para lá e para cá. E o nosso Deus e a nossa fé, cadê? Por último, Jesus. 4. Os nossos problemas nos aproximam de Deus. Isso é fato, né? A gente sabe que tudo aquilo que acontece ao nosso redor, principalmente situações ruins, fazem com que este se aproxime de Deus. É uma oportunidade de enxergarmos o agir de Deus na nossa vida. Por isso que eu digo, às vezes dá vontade de orar para uns probleminhas para umas pessoas, para enxergar, se aproximar de Deus. Isso é fato, isso é algo simples, né? Os nossos problemas são tão pequenos diante de Deus que Ele pode resolver todas as coisas. Então, vamos ver isso como uma oportunidade de conhecer a Deus melhor, né? Um quinto ponto, uma quinta lição que eu entendo, né? É que Jesus parou a multidão pela mulher. Isso aqui volta a comentar a respeito de, muitas vezes nós pensando assim, quem eu sou para que Deus venha me atender? Quem eu sou? Logo eu não. Mas nesse trecho desse milagre que Jesus operou, a gente vê que Jesus não parou por causa de Jairo. Leiam todo o contexto. Jesus não parou por ninguém naquela multidão. Agora, quando a mulher tocou nele, ele fez com que a multidão parasse para entender quem era a mulher. Jesus, no fluxo, tantas pessoas que estavam ali, pessoas importantes ou não, ele foi seguindo. Mas quando a mulher tocou nele, ele parou uma multidão para atender ela. Então, o nosso Deus, ele não muda. Ele também está disposto a nos ouvir, esperando, de certa forma, o nosso toque. Vamos tocar em Deus. Ele realmente vai nos ouvir. Um sexto ponto é que ela está sozinha, né? A Bíblia não nos traz quantos anos ela tem, não nos traz o nome dela, mas deixa claro que ela está sozinha. Até porque no meio daquela multidão, acho que ninguém queria ser cúmplice de alguma coisa que viesse a acontecer, caso não desse certo o tal do milagre, né? Tinha muita gente incrédula talvez ao redor dela. E ela estava sozinha. E talvez você esteja sozinho também. Muitas vezes a gente acredita que está sozinha. Nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, naquilo que nós temos que enfrentar. Parece que se não for eu para fazer aquilo, ninguém vai fazer. Então eu tenho que fazer. E é lógico que a fé, como a Bíblia nos diz, a fé sem obras, ela é morta. E é lógico, eu tenho que fazer a minha parte, me dedicar, investir e fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Mas também eu posso lembrar que eu não estou sozinho, que Deus está comigo. E essa é a minha fé, uma caminhada de fé. Em meio à tempestade, em meio aos problemas, é saber que eu não estou sozinho, que Deus está comigo. E que se eu vou caminhar, eu sei que Ele, para qualquer coisa que eu precisar, eu chamo, toco, converso com Ele. E provavelmente o maior milagre que Ele poderia fazer em mim, Ele já fez. Que é viver a eternidade com Ele. Não tenho mais do que temer, entende? O que Ele puder fazer para mim é lucro. Agora é lucro.
não estou sozinho. Né? Dentro dessa questão também de eu não estar sozinho, de fazer a minha parte, de uma fé, a fé sem obras também é morta, né? Todo esse contexto. Mas nós precisamos também saber a hora de agir e a hora de parar. Essa mulher, ela soube a hora de agir. Quando ela ouviu falar que Jesus estava por lá, o que ela fez? Agiu. Assim também nós devemos saber a hora de agir, quando nós entendemos que Deus está nos mandando agir e o que compete a nós fazermos, então a gente vai baixar a cabeça e vai atrás. Mas também sabermos a hora de parar, em que sentido? Se Deus não falou sim, eu não faço sim. Se Deus não falou não, eu não faço não. Não faço nada, eu paro, até que Deus me mostre a direção concreta. Saber ouvir a direção de Deus, né? Eu vi assim uma frase que dizia que nós não temos que ser de ferro, né? Muitas pessoas dizem, nós temos que ser de ferro para suportar. Não, a gente não tem que ser de ferro. Nós temos que ser de fé. Diferente, nós cristãos, né? Não precisa ser de ferro, só precisa ser de fé. No sentido que quando compete a mim, eu vou agir. Quando eu tenho que parar, eu tenho fé suficiente para saber que Deus está agindo por mim. 8ª lição. Tire força da fraqueza. Naquele momento de sofrimento, de dificuldade, a mulher, ela estava ali 12 anos, ela tinha todos os motivos para não querer sair de casa, para não se levantar. Eu imagino que fisicamente para ela, alguém que está sofrendo uma hemorragia, 12 anos sangrando, não deva ser nada fácil. Imagina a situação. Deve ser nem um pouco fácil. Mas essa mulher tirou força em meio à fraqueza, com fé para tocar em Cristo. E foi curada. Assim também nós, às vezes, nos sentimos tão fracos, desamparados, sozinhos. E o que a gente pode tirar de exemplo dessa mulher é que no momento de fraqueza, eu sei que em Cristo eu posso ser forte. Que em Cristo eu sou vencedor, né? Somos mais do que vencedores. Que minha força provém dele. Então eu levanto e sigo aquilo que Deus tem para mim. Um 9º motivo, aqui esse eu imagino um pouco mais, porque nos diz muito que ela estava aflita, tremendo. Então ela foi chorando, desesperada, angustiada, fraca. Mas ela voltou, sorrindo no contexto de que voltou com um problema a menos. Que aquilo que estava há anos afastando ela de tantas pessoas e sendo humilhada se resolveu. Eu imagino a leveza que essa mulher deve ter encontrado naquele momento. E assim também somos nós. A Bíblia nos diz para a gente ir até Deus e descarregar tudo a Ele. Deus sabe que quando a gente vai até Ele, na maioria das vezes nós estamos chorando. Mas eu sei que na maioria das vezes quando a gente volta de um encontro com Deus, a gente volta sorrindo. Porque Deus age. Quando Ele age, quando a gente vê um sinal, aquele sinal da chuva que eu comentei com vocês, não tem outra expressão. Eu poderia estar muito preocupado naquele momento, mas depois do agir de Deus, eu estava feliz, leve, tranquilo. Então, podemos sim nos aproximar de Deus no meio do choro, da tristeza, da luta, mas tenho a certeza que ninguém volta de um encontro com Deus da mesma forma, e que a gente vai voltar melhor, sempre melhor. E por último, e talvez até um dos mais importantes, a 10ª lição que eu entendo, pelo menos dentro desse trecho, dentro desse milagre, que nem eu comentei, desafio vocês a lerem e encontrarem mais coisas, é que nós não devemos esperar até que todas as coisas na nossa vida estejam perfeitas para buscar a Deus. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo, não, agora eu não quero me relacionar com Deus. Não, agora eu tenho que construir isso, fazer aquilo e tal. Ou, eu tenho vergonha de ir para a igreja. Não vai. E então espera o momento certo para poder estar diante de Deus. Mas não existe momento certo. O que eu posso ver no exemplo da mulher é que ela não estava nem um pouco bem. Ou seja, não tem um momento perfeito. É na dor, inclusive, que Deus espera o nosso toque. Então não espere as coisas acalmar. Não sei os planos que você está fazendo. O ano que vem eu vou me dedicar mais a Deus. Não espere. Faça agora. Não espere as coisas serem ou ficarem perfeitas para se envolver com fé em Deus. Nós nem sabemos se amanhã a gente vai estar aqui. Se envolva e toque em Deus agora. Não ache que você não é capaz, eu não sei orar direito, eu conheço muito pouco a Bíblia, porque no dia que eu fizer um curso, então eu vou poder. Não.
Deus quer sentir o nosso toque agora. Não espere ficar tudo perfeito, porque vou falar para vocês, não vai ficar. Você sabe que não vai ficar. Toque em Deus agora. Então o desafio que eu quero trazer para vocês nessa mensagem curtinha, né, é que realmente nós tenhamos fé para tocar em Deus, para nos relacionar com Deus. Que cada oração que nós fizermos no nosso dia a dia seja uma oração de fé, uma oração dizendo da dependência total que nós temos em Cristo, entregando para Ele todas as nossas angústias. É como se literalmente nós estivéssemos tocando nas suas vestes. Eu não sei, Deus sabe, né? A gente sempre diz essa frase, eu não sei o que acontece. Eu sei das minhas lutas. Eu sei das áreas que eu preciso de um toque divino, de um milagre. E me considero uma pessoa privilegiada por ter visto muitos milagres. Mas tem muita coisa que eu preciso que Deus faça ainda, que eu não posso fazer. E eu entendo que por meio desse milagre que Jesus fez nessa mulher, hoje Ele me diz que eu preciso tocar nele, que eu preciso me relacionar com Ele, que eu não estou aqui só para viver um relacionamento distante. Não, é como se realmente Deus quisesse pegar na minha mão, ou eu pegar na mão dele, e caminhar uma vida lado a lado, dependendo totalmente desse Deus. E esse é o convite que eu quero deixar para todos nós hoje. Que a gente venha, quem sabe durante a semana, leia toda essa passagem, retire outras lições para nós, mas que acima de tudo nós venhamos a desejar tocar em Deus e fazer as coisas diferentes, ver o agir dele em nós, ver o que ele pode fazer em nós e por meio de nós. Para finalizar, pega a mão da pessoa que está do teu lado e vamos realmente orar. Sinta, talvez a pessoa que está ao teu lado tenha a mão bem geladinha, né? Dá uma esquentada naquela mão se a mão está gelada. Mas eu quero dizer para vocês que esse é o sinal daquilo que Deus deseja. Este venha tocar nele, que venha pegar ele. Então eu quero que este esteja orando com fé e dizendo para Deus agora que realmente nós precisamos do agir dele na nossa vida. Independente da área, independente do momento, que ele é o nosso Senhor e que ele pode fazer todas as coisas. Então, fecha os teus olhos e abre o teu coração diante de Deus e lembra dessa área, daquele momento que tu realmente precisa que Deus toque, que Deus transforme. E entregue a Deus. Entrega a Deus no desejo realmente de estar próximo a Ele. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu realmente me aproximo diante de Ti, Senhor, e nós, numa única voz, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, nós realmente queremos ter um relacionamento profundo contigo. Realmente queremos segurar nas Tuas mãos. Queremos enfrentar qualquer tempestade sabendo que o Senhor é capaz de andar sobre as águas. Queremos estar contigo em qualquer problema relacionado à nossa saúde, porque sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor quem nos criou, o Senhor que tem poder para resolver qualquer dificuldade em qualquer célula do nosso corpo, Deus. Nós oramos a Ti, Pai, sabendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor deseja ser tocado por nós, Pai. Que a nossa oração, o nosso quebrantar diante de Ti é algo que Te alegra, Senhor. Pai, e nós entregamos todas as áreas que precisam ser tocadas por Ti de maneira sobrenatural, de maneira que nenhum homem consegue resolver. Áreas que nós não temos forças e nem condição para controlar. Pai, Tu conheces as nossas fraquezas e as nossas dificuldades e eu peço a Ti que o Senhor esteja realmente nos fazendo ver o Teu poder, o Teu amor. Nós sabemos que o Deus que operou tantas coisas por meio de Jesus, o Deus que nos salvou, é capaz de tudo. E a nossa oração é na certeza de que o Senhor é o único que pode resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas acima de tudo, Pai, nós agradecemos pelo milagre da cruz. Porque não existe um maior milagre do que a morte do Teu único Filho por nós, Senhor. Um milagre de nos dar vida, vida em abundância, vida eterna, Senhor. Nós estávamos mortos e o Senhor nos promove a vida e a vida eterna contigo, Senhor. Obrigado por esse milagre, Senhor.
Deus, eu quero entregar a Ti todas as nossas dificuldades, pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós nos aproximamos de Ti com falta de fé, assim como o povo que era muitas vezes incrédulo, até mesmo nós, Senhor, que conhecemos a Tua palavra, muitas vezes temos agido de maneira incrédula, Senhor, e eu Te peço perdão. Queremos ter um relacionamento profundo contigo, Senhor. Queremos que o Senhor controle todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor esteja à frente de tudo, que o Senhor seja o primeiro. Nós dependemos de Ti. E desde já, Senhor, Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Senhor. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.